Olá. Boa noite, Roger. Tudo bem? Já tô íntima, pode chamar de Roger? Pode. Então tá bom. Primeiramente, queria que você se apresentasse, né, para o pessoal aqui, que tem muitos seguidores seus e amigos que eu vi também, desde o nosso post colaborativo, né? Eles se Sim. interessaram muito, fiquei muito feliz, é um público muito engajado, o seu também. Mas queria que você se apresentasse também para quem ainda não te conhece, né? E falasse um pouquinho também sobre o Guerra em Hollywood, já o que você puder falar sem spoilers, porque eu quero que as pessoas leiam, porque vale muito a pena. Mas o que você puder Então, falar gente, para atrapalhar, fica à não. vontade. Pode atrapalhar quando quiser. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Rogério Marques. Eu sou professor de História, sou mestre em História, professor, historiador. E, finalmente, depois de 10 anos que eu terminei minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado, estou publicando meu primeiro livro, que é o Guerra em Hollywood. Eu dou aula no município do Rio de Janeiro. Quer dizer, você explicou de maneira muito didática, explicou termos difíceis da política, sabe? Eu achei muito gostosa a leitura. Essa parte, quando fala de política, o livro, que nem é a minha especialidade, é meio espinhoso até. Eu tentei o máximo, porque assim, eu estou falando de blockbuster, que é cinema comercial, né? Não é filme de arte, não é filme europeu, não é novela vague. Apesar de pessoas na época quererem que você mudasse, né, no mestrado, os orientadores sempre querem, né, adaptar o seu projeto. Eu falo, não, mas o projeto, eu quero falar de cinema comercial, cinema que é visto por milhões de pessoas, não por uma pequena parcela da população, entendeu? E ao mesmo tempo, apesar de ser um trabalho, que é o livro, é uma adaptação, é um melhoramento da dissertação de mestrado, desde o mestrado eu tinha essa intenção, esse objetivo de ter uma linguagem didática. Eu não quero fazer algo para acadêmico só ler. Se eu estou falando de cinema comercial, sobre manipulação midiática, sobre ideologia em meio de comunicação de massa, eu quero que o maior número de pessoas possíveis tenha conhecimento disso e entenda o que eu estou falando, né? Então, não quis... Aliás, eu nem tenho. A minha linguagem, naturalmente, não é rebuscada e acadêmica. Né? Quero agradecer também, desde o começo, o seu interesse em ler o livro, em divulgar. Foi uma das primeiras que... Pô, me manda esse livro, por favor, quero ler e tal. Mas eu me interessei muito e aí, quando eu li, realmente eu vi que eu estava certa, sabe? Eu amei a leitura, é muito gostosa, você foi muito didático. Eu defendo, sabe, na parte da crítica cinematográfica, eu sempre defendo que tem gente que quer rebuscar demais para mostrar que sabe. Não é necessário. Quanto mais simples for sua linguagem, mais pessoas você vai alcançar. Você tá dando um tiro no seu pé, sabe? Então eu acho, assim, incrível mesmo a linguagem que você utilizou. Mas me conta, assim, como que surgiu essa vontade de falar desse tema? O tema cinema? Mais especificamente, né, o cinema e política, né? O ideal político, como é que foi toda a construção? Assim, a minha primeira ideia foi lá na faculdade de História, na época, né, do TCC, trabalho de conclusão de curso. Eu fiquei pensando já sempre trabalhar com mídia mesmo, que é o que eu sempre gostei de cinema, audiovisual, etc. E a primeira ideia foi falar sobre televisão, sobre a programação televisiva brasileira, o tipo de programação que era consumida no Brasil, trabalhar com isso. Mas aí depois eu pensei que o cinema seria mais interessante, porque o cinema de Hollywood, no caso, para mim é a forma de arte, a manifestação artística mais abrangente, lucrativa, e que pega o maior número de pessoas. Então foi meio que natural mesmo. E até por ter visto os filmes, né, os filmes em especial que eu analisei, eu achei que era importante falar sobre isso, entendeu? Justamente porque é o cerne do livro, como as pessoas podem ser manipuladas pela linguagem cinematográfica, como as formas de arte podem ser usadas de maneira a transmitir ideologias, a favorecer grupos bem específicos, grupos poderosos, né?